Ontem, eu ainda fragilizada por uma virose de mais de 20 dias, eu fiquei bastante insegura de comparecer a esse evento. Até porque eu sou uma pessoa extremamente passional, bastante emotiva nas minhas falas, né? E eu tenho essa grata oportunidade de apresentar parte desse meu artigo científico, porque foram experiências próprias que me conduziram em busca de respostas que eu encontrei aqui na realização dessa pós-graduação de Gênero e Direito, na Escola de Magistratura, e deu origem também à idealização do projeto AMAR, que é o acolhimento de mulheres advogadas no resgate de sua autoestima vítimas de violência psicológica, que as pessoas não imaginam que advogadas, juízes, promotoras, defensoras também sofrem violência doméstica e sofrem violências psicológicas. Então, eu estava na casa da minha filha, e ela é psicóloga, né, e ela tinha uns joguinhos, né, esses joguinhos de psicologia, e eu peguei e encontrei essa mensagem, né? É através do ânimo que um general lidera a sua tropa. Já pensou na mensagem positiva que você vai passar hoje para as pessoas que estão ao seu lado e para aquelas que dependem de você? A emoção me define porque ver o meu nome entre esses trabalhos apresentados fez com que eu viesse aqui com determinação e com muita gratidão. E eu agradeço muito, não somente ao desembargador Dr. André Gustavo, né, e também na sua pessoa, presidente aqui do Fórum Permanente de Violência Doméstica e Familiar, presidente da NUPEGRE, pela oportunidade de eu apresentar esse trabalho. Eu quero agradecer também a professora Leila Linhares, a professora Cecília, a professora Maria Carolina, os demais professores que foram maravilhosos nesse aprendizado que nós tivemos, e todas as minhas queridas colegas de turma, porque não somente através desses professores e dessas colegas, eu pude dar nome a tudo aquilo que eu vivenciei na minha vida, no meu casamento, o que é a violência invisível. Isso fez com que o meu diário, o meu desabafo, né, que vai ser publicado, desse nome a tudo, né? O que é uma violência obstétrica, o que é um estupro, o que é uma alienação parental. E você às vezes se choca porque eu não conhecia. E a questão da reeducação do agressor como forma de suprir a medida protetiva, porque como todos nós mulheres somos muito românticas e a gente acredita no casamento, a gente acredita que existe a possibilidade da reconciliação. E muitas vezes você procura a resposta por que um homem é agressivo. Por que você educa o seu filho com uma certa estrutura machista? Não pode chorar, ele tem que bater, ele tem que agredir. Alguma coisa está errada. E nessa busca que eu encontrei a colocação da masculinidade tóxica. E as pessoas sempre falavam, mas o teu tema não é um tema legal, não é um tema bacana. Você não vai conseguir chegar a nenhum lugar com esse tema, porque você tem que trabalhar a violência da mulher, você não tem que trabalhar o homem. Mas o meu pensamento é diferente. O meu pensamento é que se eu não trabalho o problema, eu não consigo dar solução. Vai acontecer os feminicídios, vai acontecer as agressões, vai acontecer as alienações parentais, vai acontecer todos os tipos de violência que a gente em casa não sabe dizer o que é, né? A gente pensa que é cumprimento de esposa, que é amor, fomos ensinadas dessa forma. Então eu
bati na tecla de que eu queria trabalhar a reeducação do agressor como forma de suprir a medida de afastamento do lar. Porque quando você começa, como a nossa colega falou, a violência psicológica, ela precede o tapa. É o palavrão, é o empurrão, é uma estupidez qualquer. E muitas vezes, quando você entra na questão da medida protetiva de afastamento do lar, você gera revolta. Esse homem também muitas vezes não tem para onde ir, ele está desorientado e é necessário um trabalho. Assim como nós, e eu também não sabia que existia o CIAN, não sabia que existia tantos trabalhos bonitos, que eu vim descobrir aqui e através das colegas de turma, né, que a gente aprende muito com todas elas e isso é muito emocionante. Eu absorvi cada aula, eu acho que eu não perdi, se eu perdi uma aula foi muita, mas eu absorvi cada aula porque de fato tem muita coisa e eu acho que merece muito mais. Esse curso merece um mestrado, merece um doutorado. Eu acho que fica a dica. As mulheres precisam conhecer. Falta informação tanto para as mulheres quanto para os homens. Então, eu fiz alguns pequenos slides aqui para resumir, né? A reeducação do agressor como forma de suprir a medida protetiva de afastamento do lar. A masculinidade tóxica. Essa, eu não sei se eu consigo, a nossa colega, eu tinha pedido para ela me dar uma ajuda porque eu não sei passar esse filminho, acho que Fabrícia, né? Deixa eu ver se a Fabrícia está aqui. Peraí. A Fabrícia consegue passar aqui para mim. Chama a Fabrícia, por favor. Esse é um filme, um slide? É um slide, mas ele tem um tópicozinho. Vai passando enquanto ela volta. Mas bloqueou. No negocinho. Passador. O slide parou, ele parou. Aqui, ó. Como é que eu posso falar? Mas não tá nem parecendo como vídeo, eu acho. Né? Não, ele congelou. Esse aqui, se eu conseguir. Não, tem mais um, é o próximo. Mas ela vai entrando, isso acontece, né? Vai lendo ali. Por isso que eu Esse é um pequeno vídeo do estado da Bahia, em que mostra a agressão do homem à criança, à mulher, e demonstrando essa violência psicológica, onde ela começa, né? E dentro de todas essas pesquisas, aqui no Rio, eu encontrei um grupo de estudantes, que é os psi-inconformados, trabalhando sobre a masculinidade tóxica. E tem também o Centro de Referência de Homem do município de Duque de Caxias. O Paulo me disse até que estaria aqui hoje. E que eu não conheço pessoalmente ainda, Tá mas que realiza... Caxias presente. Caxias presente. Que realiza um trabalho de desconstrução da masculinidade tóxica no Departamento dos Direitos da Mulher, e fica na Avenida Jornalista Moacir Padilha, sem número. Ele passou o telefone de contato para quem tiver interesse, que é o 2778-7067,
E mandou também para mim um videozinho de um trabalho de um fórum que eles fizeram em Caxias, onde ele menciona e que eu acho que nós precisamos implantar no Rio de Janeiro essa política pública voltada ao homem. Porque o que é a violência psicológica? Compreende-se essa violência psicológica como qualquer ação, que é humilhação, insulto, chantagem, entre outros, realizada por alguém que cause prejuízo psicológico na vítima, alterando seu comportamento ou seu estado emocional. Isso fica, de fato, marcado para sempre. Não adianta. Você perdoa, né? Mas a violência psicológica, ela entranha. Né? Existe a possibilidade de reeducar o agressor de violência psicológica? Observa-se que a violência sempre esteve presente nas relações humanas, e em especial na vida das mulheres, na qual as estruturas sociais foram construídas com base no patriarcado, que são predominantes. Dentro dos espaços onde o patriarcado opera, encontra-se o ambiente doméstico. É nesse ambiente que os tipos de violência física, sexual, psicológica, patrimonial e moral sofrida pelas mulheres atuam tanto em conjunto quanto em separado, para que as vítimas estejam sob o domínio de seu agressor. Mas cuidar do agressor, no meu entendimento e dentro da minha pesquisa, é proteger diversas futuras vítimas. Não só a vítima em si, mas a família dessa vítima, a do agressor, a do próprio agressor e a sociedade como um todo. A prevenção de novas agressões. A importância do estudo sobre a criação de programas educativos e terapêuticos em centros de educação e reabilitação para autores de violência doméstica e familiar encontra-se, em primeiro lugar, pelo cumprimento do que se encontra previsto na Lei 11.340 de 2006. E, em segundo lugar, por trazer os homens autores de violência contra mulheres para serem objetos de investigação no campo do direito, visando encontrar solução que oportunizem o rompimento das formas de violência contra a mulher. O projeto, se aplicado mesmo na fase de inquérito policial, que é anterior ao processo da justiça, facilita a prevenção de novas agressões. Por que a pesquisa? Essa pesquisa se deu pelo fato de observar que o Ministério Público, nas varas de violência doméstica e familiar, nem sempre dá uma atenção necessária às denúncias de violência psicológica, deixando de ouvir as partes e determinando o arquivamento liminar do processo. Caso pessoal meu, eu fiz uma denúncia de violência psicológica. Simplesmente ninguém ouviu. Eu me senti envergonhada dentro de uma DEAN por fazer um registro. Você tem o pensamento que os meus filhos vão pensar, o que os meus amigos vão dizer, que eu sou advogada, feio, me arrependi profundamente, amargamente, mas foi arquivado. Não foi ouvido, não foi chamado, nada aconteceu. Ainda perguntou: você tem certeza que realmente você quer fazer essa reclamação? De fato é isso? Né? Ao ser afastado do lar, o agressor se regenera? Questiona-se a medida protetiva de afastamento do lar, se ela soluciona o problema das mulheres vítimas de violência psicológica. Seria essa a solução de conflitos como estes? Ou seria melhor uma investigação das características da personalidade desse agressor e da vítima, através da criação de projetos e programas que visam a investigação e visibilização do perfil do agressor de violência psicológica e que façam cumprir a lei para que fossem assistidos? Tais projetos são importantes para incentivar as reflexões vinculadas aos estudos de violência contra a mulher no campo do direito. Compreende-se a necessidade da implantação de políticas públicas direcionadas ao autor, com o objetivo de evitar a reincidência, com a criação de centros de educação e reabilitação, pois é certo que, embora haja previsão legal, são poucos os estados que o implantaram até hoje. O perfil do agressor. Entre os fatores que determinam o perfil do agressor está a influência social e os valores tradicionais.
Em geral, o indivíduo foi criado em ambientes que reproduzem o machismo, o sexismo e a discriminação contra a mulher. A lei previu, entre outras punições, a possibilidade de o agressor ser obrigado a participar de programas de recuperação e reeducação. Prevê no seu artigo 35 a possibilidade de criação de centros de educação e reabilitação para os agressores. Já o afastamento do lar e o distanciamento do agressor tem por objetivo preservar a incolumidade da vítima, evitando a aproximação física entre ambos. Essas medidas estancam temporariamente a violência contra a vítima. O artigo 152 da Lei 7.210, de 11 de julho de 84, passou a vigorar com a seguinte redação: nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de reeducação, em atividade sucessiva ao dispositivo previsto no artigo 35 da mesma lei, que faz menção à criação de centros de educação e reabilitação do agressor. É necessário unir os saberes da psicologia e do direito, antropologia, filosofia, sociologia e direito, e a psicanálise para a reeducação psicológica, observando a presença majoritária de 3 tipos de agressores: o somente com a família, o disfórico borderline e o violento em geral antissocial. Toda essa construção ajuda a compreender uma pessoa e se questionar: essa pessoa pode mudar? A reeducação psicológica do agressor de violência familiar e doméstica talvez seja uma saída mais justa e ética e mais humana, desconstituir relações patriarcais de dominação pelo homem. A intervenção ensina técnicas para evitar conflitos, estratégias cognitivas para avaliar e neutralizar pensamentos raivosos e habilidades de assertividade e relaxamento. A reeducação do agressor com suporte no atendimento psicossocial. Para combater e erradicar a violência contra a mulher, é necessária a implantação de programas multidisciplinares de acompanhamento psicossocial do autor de agressão para a recuperação e reeducação para crimes de violência ou de grave ameaça. Os avanços trazidos pela Lei Maria da Penha prevê o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Prevê a assistência à vítima, no artigo 9º, como a disponibilização de serviços aos agressores, que é o artigo 35, no inciso 5º, com implicações, inclusive, na fase de cumprimento de pena decorrente do conflito judicializado. O artigo 45 da Lei Maria da Penha prevê a obrigatoriedade do agressor comparecer a programas de reeducação, em atividades sucessivas ao dispositivo previsto no artigo 35 da mesma lei, que faz a menção à criação de centros de educação e reabilitação do agressor. Tem como objetivo apresentar estímulos que reduzam a probabilidade de ocorrências futuras e também retirar estímulo reforçador do ambiente, refletir sobre as diferentes formas de exercer a masculinidade. Eu aqui, infelizmente, congelou, mas... Está muito pesado o arquivo, não vai conseguir passar. Não vai conseguir. E eu apresentei aqui o nosso projeto Amar, que abraça diversas mulheres dentro desse campo de violência e que acaba caindo no lugar comum, que é a construção o machismo, a masculinidade tóxica. Esse era o que eu tinha para falar para vocês, para mostrar e clamar que haja uma reflexão sobre masculinidade tóxica, a reeducação do homem em centros a serem criados para isso. Muito obrigada.